Voltamos com o Correio TV Debate, hoje falando sobre política, principalmente tentando traçar perspectivas para as eleições do ano que vem, de 2014, agora que estamos finalizando 2013. Leandro, a pergunta é o seguinte, realmente o político hoje é um sujeito desacreditado, todo mundo fala que o político não presta, quem se envolve com política, o Rick falou de um exemplo de um sujeito que entrou pela primeira vez e falou que já não quer mais mexer com isso. Agora, o que fazer para mudar essa realidade? Porque não existe nenhum outro sistema viável, a não ser esse eleitoral. Tem alguma saída, você vê? Isso é discutido, né? Mas a grande questão é a reforma política plena, não essa fascicular, como é feito a cada 2 anos, uma nova norma, conforme os interesses de quem está no poder. A cada 2 anos nós temos isso, por isso que a lei eleitoral é fascicular. Agora, uma reforma política que mexa nos interesses de quem está lá. Talvez eles não façam, como até hoje não fizeram. Então, por que não colocar em voto o que a população espera dessa democracia? Colocar em voto, por exemplo, se quer o voto obrigatório ou não. Colocar em voto a forma da organização partidária, e aí é outra questão. De nada adianta a gente ter uma democracia se os partidos não são democráticos. O que você tem no país são feudos, cada um com seu dono, e olha somente ele. Então, assim, a grande, imensa maioria dos partidos, tirando aqueles que são criados apenas para fazer negócio, tá? Os outros têm seu dono e olha os seus interesses. Então, a democracia tem que começar dentro dos partidos. As novas lideranças não conseguem surgir. Nós estamos aqui reclamando, falando que os políticos são sempre os mesmos, são taxados de corruptos, mas é impossível surgir novas lideranças dentro desse quadro partidário. Eu acho que uma reforma política séria, a primeira coisa que ela deve mexer é no partido, na organização dos partidos. Deixa eu aproveitar. Leandro, o que você pensa dessa proposta, então, de 2 reeleições para o parlamento? Seria excelente, da mesma forma que já é para o executivo. Você não pode ter um político que é eternamente deputado. Presidente da Câmara, 40 anos, há 10 mandatos lá. Criar mecanismos para essa renovação. E a mesma coisa deveria ser feita, como agora a Dilma sancionou uma lei que os órgãos de esporte, né, as federações esportivas, se eu não me engano, o presidente só pode ter uma reeleição. Por que não fazer isso também nos partidos? Na comissão inteira que integra, para quê? Para vereador, para deputado estadual, federal? Com certeza, é uma proposta e deve ser debatida. Agora, não vai ser colocada em prática por aqueles que se beneficiam hoje Ninguém que hoje está há 10 mandatos como deputado vai votar uma lei que impeça que ele continue. Esse talvez seja o problema e talvez ou faria isso por meio de plebiscito, ou faria isso por meio de um projeto de lei popular. Ou de uma eleição de um parlamento especificamente para votar a reforma eleitoral, né? Para fazer essa reforma. Mas o nosso tempo já está indo para o final, mas vamos falar um pouquinho dos reflexos desse cenário todo que a gente pintou até agora, né? Para Minas Gerais e eventualmente para Uberlândia, né? No ano que vem nós vamos eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente. Mas para Uberlândia, que você acha como é que você está vendo aí, ou para Minas, como é que você está vendo aí o cenário para 2014? Vai polarizar, como já era esperado. Se comenta sobre a possibilidade de, pela primeira vez, o Aécio não conseguir eleger o governador de Minas. O que eu acho difícil, eu ainda não vejo esse cenário fácil assim para o Pimentel, não. Vai ter muito chão para o Pimentel ainda. Se for o Pimenta da Veiga, eu entrevistei ele recentemente, ele demonstrou ter um certo conhecimento, um certo trâmite, está distante da política efetivamente falando há 10 anos, né? Mas é experiente, né? Então, se tiver um Aécio... Parece que o Aécio realmente quer que seja ele, né? Até pelas mensagens que você percebe no dia que eles vieram aqui fazer o encontro regional do PSDB, você percebe que ele ficou do lado direito do Aécio ali o tempo todo, junto com o Anastasia. Então, não havia um motivo para ele estar ali se não houvesse uma necessidade de colocá-lo em evidência. Então, eu acredito que vai ser uma eleição difícil, não vai ser tão fácil assim para o Pimentel
conseguir inverter esse quadro e tomar Minas Gerais do PSDB, não. E isso vai ter uma reflexão para o resto do país. O Aécio quer, embora ele esteja distante demais nas pesquisas, ele quer mostrar nome, se não para essa, para a próxima. A briga do Aécio, primeiro, eu acho que para presidente primeiro interna, garantir seu né? segundo lugar. Primeiro você garantir seu candidato, que eu acho que isso está encaminhado, e depois ser pelo menos o segundo, né? O risco é ficar em terceiro, que seria um desastre. Você vê o desastre, né? O Serra as 2 vezes foi, né? A última pesquisa, eu vou falar da eleição para presidente, veja, a pesquisa mostrou que os eleitores, essa é uma eleição, não é da continuidade, os eleitores querem mudança. Então não é uma eleição que o candidato vencedor vai representar a continuidade. O candidato vencedor, na perspectiva do eleitor, é da mudança. Só que existe um problema. A oposição com Eduardo Campos e com Aécio não representa essa mudança do ponto de vista do eleitor. Agora, com relação à questão... por que se a gente vive uma configuração de que não é mais continuidade, porque a Dilma já é presidente, e o PSDB, por meio do Aécio, ou por meio do José Serra, qualquer outro pré-candidato tucano, não consegue incorporar essa mudança? Vou falar uma coisa aqui que pode ser até entendida de maneira forte, mas a massa não segue raciocínios, ela segue emoções. O PSDB, o Eduardo Campos, ou quem quer que seja, até hoje, desde que o PT se colocou como partido na presidência, ninguém despertou emoção no eleitorado, diferente do PT ao longo desses 10, 11 anos. O PSDB, inclusive, o Aécio jamais foi oposição. Ele nunca foi oposicionista. A única campanha que ele disputou como oposição foi para prefeito de Belo Horizonte, se eu não me engano, em 92, que ele ficou em terceiro. Foi a única campanha que ele foi oposição, porque depois ele foi legislativo. Na primeira dele para executivo de novo, que foi a governo, o Itamar, que poderia ser candidato, renunciou à candidatura, depois foi reeleito. Então, ele não consegue se encampar como oposição. Ele não tem um discurso de oposição. Sim. Tá? E quanto ao Eduardo Campos... Mas o Serra tinha, mas também não... Mas aí que está. Não despertava emoção. Não despertava emoção, mas aí você entra no dado que a pesquisa trouxe. Hoje nós temos o dado inverso. O Serra, há um ano antes da eleição, é como se fosse atualmente, né, em 2010, 2009, o Serra tinha a maior porcentagem de votos, mas a maioria do eleitorado queria a continuidade do atual governo. E não sabia quem era o candidato do atual governo. Na época, o Lula indicou a Dilma. Quando soube, a Dilma reverteu. A mesma coisa está acontecendo agora. Então, a maioria, inclusive hoje, dos votos, a cada 10 votos que a Dilma tem na intenção de voto, na intenção da pesquisa, 4 desejam a mudança. Então, 40% dos votos dela indicam pela mudança. Ou seja, ela tem a votação porque ela está no governo, mas a maioria do eleitorado, se eu não me engano, 60 e poucos por cento, quer mudança. Mas nenhum dos outros candidatos reflete essa mudança. Por quê? Porque ninguém se coloca como oposição, ninguém desperta a emoção do eleitorado. Se você fosse, te dessem a graça, caneta, a caneta para tomar conta do PSDB, então a estratégia, na sua opinião, seria buscar um nome capaz de incorporar isso? Os nomes já são esses. Um Silvio Santos da vida. Agora não tem possibilidade de outros nomes. Os nomes próximos são esses. Não, mas pode, né? Você pega um Silvio Santos da vida, você pega um Ratinho, né? Um Ratinho. Joaquim Barbosa. Olha só, o Joaquim Barbosa se aproxima mais do que você pensa, penso eu, desculpe, Leandro, mas... Silvio Santos já passou, Ratinho... Mas estou dizendo alguém que provoca emoção, né? Tudo bem. O Joaquim Barbosa, eu não sei se não foi por emoção, não. O Joaquim foi por uma questão emoção, mais de... Desculpa, Rick. A emoção vem da mensagem. Pode ser com a Aécio, pode ser com outro. A emoção vem da mensagem. É na mensagem. O Aécio não tem mensagem. O que adianta eu chegar lá e falar, tá errado, tá errado, tá errado? Ok, e qual é a solução que eu tenho a propor? E eles ficam esperando e segurando, achando que se falar agora, o outro lado vai combater. E não é assim que funciona. Por quê? Porque o tempo de eleição é curto.
Então, se você não coloca qual é o PT durante os 8 anos que ele foi ou mais, que foi oposição, você sabia claramente que era defensor da ética, que era defensor... Eles mudaram, né? Que era fora FMI, fora não sei o quê, depois isso Mas pelo menos a mensagem ficou. Mas a Eu mensagem concordo com o tinha Leandro. e movimentou. O que foi o Obama, se não a esperança maior? Da Sim, mudança. nós podemos. Só isso. Ele ganhou com uma frase. Tem que provocar emoção, mas infelizmente tem que provocar o final do programa, porque o nosso tempo terminou. Eu agradeço a presença de vocês aqui, mas nosso tempo infelizmente terminou. A gente se vê no próximo Correio TV Debate.